Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês trouxeram Bíblia? Pega a Bíblia aí. Eu tava enrolado, cara, porque eu trouxe mais imagens que eu queria passar logo no início agora. E aí eu esqueci, tava no meu pendrive. E eu esqueci de trazer o pendrive, olha só. Enquanto eu tava tocando aqui, eu lembrei que eu esqueci do pendrive. Aí elas estão tentando ver lá no meu e-mail, mas se não der, tá tranquilo. Mas pega a Bíblia aí, vamos ler Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tudo na paz? Romanos 12, versículos 1 e 2. É um assunto que já tem incomodado muito meu coração há bastante tempo. Deus tem falado muito comigo através desse texto, assim, várias coisas na minha vida que eu tento trazer para o meu dia a dia que estão aí. Caraca. É isso aí mesmo. Mas aí só bota quando eu falo para botar, beleza? Que aí vai estragar tudo. Mas enfim, não tem nenhuma surpresa aí não, mas tá tranquilo. Vamos lá, Romanos 12, versículos 1 e 2. Todo mundo abriu? Como é que vocês estão? Tá tranquilo? O coração tá em paz? Tá todo mundo bem aqui? Eu tô super animado por hoje à noite. Tem uma luta da UFC super legal que eu tô doido pra ver, tô amarradão pra ver. Mas enfim, agora é o momento da gente prestar culto a Deus, é o momento da gente ouvir. Então tenta se desligar um pouco das coisas agora lá de fora, tenta esquecer um pouquinho de quem está aí perto de você, do seu amigo, da sua família. Vamos agora tentar pensar em Jesus, tentar ouvir com atenção, trazer para a nossa vida, que com certeza Deus pode falar, independente de quem esteja aqui pregando, de quem esteja aqui falando. Deus pode falar ao seu coração, depende muito mais do coração de quem ouve do que de quem está falando aqui. Então, tenta se colocar diante de Deus. Eu vou ler com vocês, a gente faz uma oração e a gente começa, beleza? Romanos 12, versículos 1 e 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por a gente poder ter um Deus como você, Senhor. Um Deus tão bom, que se revelou para a gente, que ama a gente, que deu a Bíblia para que a gente pudesse ler, ter um norte para viver a nossa vida. Muito obrigado por quem você é, por esse amor, pelo seu cuidado, pela sua bondade. Obrigado porque você fala ao nosso coração, Senhor. Você nunca deixa a gente sozinho, você nunca deixa a gente na mão, sem saber o que fazer, como agir nessa vida, Senhor. Muito obrigado porque você fala, Senhor, mas nesse momento que a gente consiga realmente ouvir a sua voz, Pai, que os nossos olhos consigam enxergar você, consigam prestar atenção só em você, Jesus, e que a gente saia daqui mais apaixonado por você do que a gente entrou, que a gente saia daqui amando você, querendo viver uma vida que agrada e alegra o seu coração. Senhor, é o nosso maior desejo, Pai. Toma o nosso coração nas suas mãos nesse momento, e que a gente só consiga ouvir a sua voz e consiga trazer tudo que for falado para o nosso coração, para a nossa vida, e que a gente consiga cada vez ser mais parecido com Jesus. Em nome dele que eu oro assim, Pai. Amém. Amém. Vocês gostam desse texto? Eu gosto pra caramba desse texto. Mas enfim, eu tenho um amigo no meu trabalho, que ele é lá do Pará. E é muito engraçado essa questão da diversidade cultural que a gente tem, principalmente no nosso país, assim, tipo, ele fala umas paradas que eu acho muito engraçadas, assim, parece que é um dialeto, né, a parte, assim. No próprio país que a gente vive, tem regiões que parece que não são do mesmo país, assim. Ele me fala umas paradas, tipo, pichu, que é tipo cheiro de peixe. Você não fala assim, nossa, isso aqui tá com cheiro de peixe. Você fala, isso aqui tá com pichu. Aí tem umas paradas, assim, muito engraçadas que ele fala. E, tipo, vários estados brasileiros têm várias peculiaridades culturais, assim. Mas também
se a gente levar isso em termos assim, de país, pô, tem muito mais ainda. Tipo, eu estava pesquisando essa semana. Lá na Coreia do Sul, por exemplo, tem umas coisas da cultura deles que, assim, se você tiver gripado e assoar o nariz, você não pode assoar na frente de ninguém, porque isso é considerado uma parada, tipo, ofensiva para eles, assim. Aí, tipo, o Japão você não pode chegar atrasado num evento social, assim, você combina com o teu camarada, pô, vou chegar lá mais ou menos umas 9, e você chega, tipo, 9h15, isso é uma parada totalmente, pô, uma falta de educação da sua parte com o japonês, tá ligado? Tem, tipo, na Austrália, você cumprimentar igual a gente cumprimenta aqui com 2 beijinhos, pra eles é uma parada assim, cara, é só pra quem é totalmente íntimo a mim, eu dar 2 beijinhos na bochecha de alguém. Tipo, nos países árabes, se você arrota na mesa, tipo, no momento de refeição, você tá falando que a comida daquele lugar tá, pô, show de bola, a comida tá muito boa. Vai lá em casa, tipo, soltar uma rota na frente da minha mãe, que tu vai ver. Tipo, se a gente falar de beleza, assim, padrão de beleza, olha que bizarro. Aí pode botar lá a foto, lá, que doideira. Por exemplo, você pega um país como Myanmar, que fica lá pertinho da Índia, sul da Ásia, isso é considerado uma mulher bonita, tá ligado? Tipo, quanto maior o pescoço, elas vão crescendo, vão colocando mais argola. Quanto mais girafuda elas forem, mais bonitas elas são lá. Aí se a gente for, por exemplo, na Nova Zelândia, na tribo Maori, se o cara tatuar o rosto, é uma parada bacana, o cara tá maneiro, tipo, com a cara assim tatuada. Aí se a gente for, por exemplo, na Etiópia, na tribo Mursi, é isso que é uma mulher bonita. Quanto maior esse disco na boca dela, mais bonita ela é considerada lá. Isso é uma bizarrice. Mas assim, quanta diversidade cultural a gente tem no mundo. Mas isso é cultura. A gente está falando de cultura. Cultura são hábitos, gestos, a forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, como a gente conversa, de forma que isso seja aceitável às pessoas que estão inseridas nela. Isso é cultura. Existe, em paralelo a isso, valores que são individuais a cada um de nós. Independente da cultura que a gente está, cada um de nós tem os seus próprios valores, coisas que a gente considera como corretas para a nossa vida. Na maioria dos casos, são valores que a gente traz pela nossa família, pelos nossos pais, por alguém que a gente admira. Em paralelo a isso, a valores e culturas que a gente tem no nosso coração, existem causas pelas quais a gente vive. A gente tem nossos valores, está inserido numa cultura, mas a gente tem uma causa pela qual a gente vive. A gente tem um objetivo de vida, geralmente. Tem gente que não tem muito um objetivo de vida, mas geralmente a gente tem uma causa pela qual a gente vive. E é muito difícil a gente se entregar por uma causa, independente do valor que a gente tem, se essa causa não chamar a nossa atenção, não brilhar diante dos nossos olhos. É difícil a gente se entregar a uma causa pela qual a gente não se identifica, geralmente. E, geralmente, o nível da nossa entrega a essas causas depende muito, obviamente, da cultura que a gente está inserido, dos valores que a gente tem no nosso coração, da educação que a gente teve dos nossos pais. Tipo, alguém que, de repente, vai trabalhar numa ONG que ajuda crianças abandonadas. Geralmente, o cara aprendeu, de repente, lá com o pai, com a mãe dele, ou com alguém que ele admira bastante, que, pô, fazer isso é uma causa super bacana. E o cara se entrega para aquilo ali. Ele acredita naquilo ali. Ou, de repente, quando a gente estuda para ter uma profissão no futuro, é um valor que a gente traz. A gente considera que estudar, crescer, ter uma profissão, ser um cara bem-sucedido é uma coisa super bacana. É uma causa pela qual a gente vive. Ou, de repente, quando a gente ajuda em algum ministério aqui na igreja, quando a gente pega alguma coisa para ajudar, alguma coisa que está precisando para servir, isso também é uma coisa, uma causa que às vezes a gente se entrega. E, obviamente, a gente sempre busca uma causa com base nos valores que a gente tem. O cristianismo é um valor. É um valor que a gente traz para o nosso coração, é uma forma de viver. O cristão verdadeiro, ele considera o cristianismo como o valor mais precioso que ele tem na vida dele. A coisa mais preciosa que ele pode ter, pela qual ele pode viver, independente da cultura que ele vive. E falando isso tudo, eu acho que é mais difícil ainda a gente se entregar por uma causa que às vezes parece meio incoerente, cara. Geralmente o cristianismo é isso. A gente cresce ouvindo algumas coisas, isso, assim, tirando um pouco de quem nasce no lar cristão, mas quem não entende muito, quem não vive no mundão aí fora fazendo várias coisas, e de repente muda completamente. Antes o cristianismo era uma coisa que não fazia o menor sentido, e o cara se entrega. Eu acho que se entregar por uma causa assim que antes não fazia o menor sentido e agora faz todo sentido, é a coisa mais preciosa da nossa vida, eu acho que é um nível de entrega maior ainda. Eu admiro muito mais isso.
Aí beleza, dito tudo isso que eu falei, a gente volta para o texto que a gente leu. Vamos lá, o contexto do texto. Paulo estava falando aqui para os romanos, por isso que a carta se chama Romanos, é a carta aos romanos. Mas qual é o contexto dessa carta aqui? Muitos judeus naquela época estavam se opondo, estavam sendo contrários à pregação do evangelho para os gentios. Estava começando um novo movimento ali. Jesus veio trazer a nova aliança, começou com os judeus, e de repente Paulo é chamado para o ministério e ele sente que o ministério dele é falar para os gentios. Ele entende que Deus se revelou para toda a humanidade, não só para os judeus. Então Paulo começa uma carta expondo tudo isso, colocando todo o ponto de vista dele por causa dessa diferença cultural que estava existindo. Existia uma diferença grande da cultura dos gentios, da galera que vivia em outras culturas lá, e da cultura judaica. E Paulo vem expondo lá, durante esta carta, ó, toda a humanidade é pecadora, judeus e gentios não podem ser justificados pelas obras, a gente só é justificado pela graça de Deus, pela fé que a gente tem em Jesus Cristo. Então não tem diferença entre cristão, entre gentio, entre judeu. Os gentios estão lá no mesmo nível dos judeus em termos de justificação e salvação. E Paulo vem falando tudo isso. Independente do que você pensa, circuncisão ou não, se é para fazer ou não, a forma de adorar, toda aquela cultura, aquela coisa que os judeus traziam para a vida deles, a gente tem que se entregar a esse Deus que é soberano. Todo mundo que é cristão, todo mundo que tem isso como um valor dentro do coração, precisa se entregar. E aí ele mesmo exclama a respeito de Deus. Cara, quem pode sondar o pensamento de Deus para falar que isso deve ser feito ou não? Ele fala da forma que ele quer, ele pensa da forma que ele quiser. Quem pode sondar os pensamentos de Deus? E aí vem o texto que a gente leu. E aí Paulo fala sobre o dever de cada cristão. A gente precisa se entregar, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar daqui para frente, para que a gente tenha uma vida que agrada ao nosso Deus. Cabe a nós, diante de um Deus que é perfeitamente inteligente e sábio, pensa da forma que ele pensa, se entregar como um próprio sacrifício, como um sacrifício vivo, mudando a nossa forma de pensar, para que seja cada vez mais parecida com a forma de pensar do nosso Deus. E aí, especificamente sobre isso, eu queria trazer aqui duas lições que eu acho que o texto assim, mexe comigo aqui. A primeira lição que esse texto me traz é sobre entrega. A gente precisa se entregar por inteiro para o nosso Deus. Paulo deixa isso muito explícito. Em primeiro lugar, esses dois versos trazem para a gente a lição de entrega. A gente precisa entregar a nossa vida. Diante desse Deus que é soberano, que faz o que quer, da forma que quer, que tem a forma dele de pensar, eu preciso me entregar, eu preciso me oferecer como sacrifício vivo. O que é me oferecer? Eu ficar à disposição de Deus. Deus, eu estou aqui. Pode usar a minha vida para o que você quiser. E esses versículos 1 e 2, eles falam a respeito de uma entrega de corpo e de mente. A gente precisa entregar o nosso corpo fisicamente, a gente precisa entregar a nossa forma de pensar para Deus. Paulo fala, rogo-lhes que se ofereçam em sacrifício. E ele fala também, não pensem como o mundo, transformem-se. Pensem da forma correta. Como cristãos, a gente precisa se entregar no físico, com o corpo, com o nosso próprio corpo e com a nossa mentalidade. Tudo que eu penso, a forma como eu construo os meus pensamentos. Jesus já tinha falado isso também antes de Paulo escrever essa carta. Ele tinha falado lá para aquela galera que queria ser discípulo dele. Diz lá em Lucas 14, no versículo 26 e 27, que uma multidão estava seguindo Jesus. Aí Jesus se vira para essa multidão e fala, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ser discípulo requer da nossa vida uma entrega total, uma entrega inteira da nossa vida. E eu vou tentar falar um pouco mais específico sobre isso. Em outro momento, Jesus diz, em Lucas 6,46, se você quiser anotar, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Não adianta a gente querer ser cristão se a gente não praticar o que Ele quer da nossa vida. Você consegue imaginar o pai chegando para um filho e falando assim, filho, vai lá arrumar o seu quarto? Todo pai fala isso para o filho, principalmente quando o filho é pequeno, né? Quanto menor o filho, mais o pai... Filho, vai arrumar seu quarto. Nenhum pai gosta de ver o quarto bagunçado, não entendo isso, né? Mas... Filho, vai arrumar o seu quarto. Aí, dá 2 horas, vem o filho todo feliz. Papai, papai. Cara, eu decorei exatamente o que você falou para mim. Você falou, filho, vai arrumar o seu quarto.
Você consegue imaginar isso? Tipo, para um pai? Ou então chegar, pai, você não sabe, eu estou muito sinistro nessa parada, eu já até aprendi a falar, filho, vai arrumar o seu quarto em grego. Eu sei até o que isso significa. Ou então, o filho se reúne toda semana com os amigos para conversar sobre como se deve arrumar o quarto. Na célula, tá ligado? Tipo, o pai quer que o filho pare tudo e só vá arrumar o quarto. É isso que vai agradar o coração do pai. Não é se o filho decorou o que o pai falou, não é se o filho colocou em prática, se o filho se reúne nas células para discutir sobre como arrumar o quarto. Se entregar por inteiro, põe em prática aquilo que Deus determinou que alegra o coração dele. É simples, mas é difícil pra caramba de viver isso. Mas é assim que Deus quer que a gente viva. É simplesmente obedecer. Eu já falei isso aqui em outro estudo, sobre essa questão da obediência, né? Por que a obediência agrada tanto? Sempre, desde que eu sou, me entendo por gente, que eu sou criança, moleque, sempre ouço, cara, obediência agrada a Deus, obediência. Cara, obediência agrada a Deus, porque para obedecer a gente precisa confiar. Muitas vezes Deus pede algumas coisas pra gente que a gente não entende. Então, obediência requer confiança. Por isso que agrada tanto o coração de Deus. Confiança significa, Deus, eu sei quem você é, eu confio. Por isso que eu faço, sem duvidar, sem questionar. Por isso Ele quer a nossa obediência. Muitas vezes é sacrifício mesmo, vai doer, vai ser esforçado. E por isso Paulo usa essa palavra, sacrifício. Não é à toa que ele usa essa palavra aqui no texto. Se ofereçam como sacrifício vivo. Senão ele falaria, cara, se oferece, quando não tiver nada para fazer, tiver tranquilo, um tempinho, se oferece para Deus, que Ele vai se agradar. Não, ele fala, se oferece como sacrifício. Sacrifício é entregar a própria vida. Entrega total, obedecer, confiando em quem Deus é e no que Ele faz. E aí a segunda lição é que para eu me entregar dessa forma como eu estou falando aqui, eu preciso entender uma coisa. Que é óbvio que todo mundo sabe, mas eu quero me aprofundar muito nisso aqui. Que existem concepções distintas entre as vontades e pensamentos de Deus e as vontades e pensamentos humanos. Não sei se é humanas ou humanos. Mas existem concepções diferentes entre a vontade de Deus e a vontade do homem. E o pensamento de Deus e o pensamento dos homens. Deus pensa de uma forma, o mundo de outra. Deus sente de uma forma, o mundo de outra. Deus ama de uma forma, o mundo de outra. Deus age de uma forma, o mundo de outra. Não importa a cultura que a gente está inserido, existem coisas que são essenciais para Deus. Coisas que são inegociáveis. E Ele já deixou revelado isso na Bíblia. Existem concepções totalmente distintas entre a vontade de Deus e a forma como Ele pensa e a nossa forma, a forma humana, em qualquer cultura. Independente se colocar argola no pescoço é bonito ou não, ou se fazer uma tatuagem na cara é bonito ou não. O se amoldar que Paulo fala aqui, não se amoldem, é no sentido de não pensar como o mundo pensa, não tomar a forma. Não tomem a forma, independente da cultura que vocês vivem. Em outras palavras, Paulo está querendo dizer ali, cara, não pensem como o mundo pensa, mas mudem a sua forma de pensar ao ponto de vocês entenderem que Deus pensa como Deus. Deus pensa como Deus. Mudem a sua forma de pensar, a ponto de vocês entenderem isso. A forma dele pensar é insondável, só que é sem pecado, é sem erro. Mas, gente, quem é o mundo? A gente está acostumado a falar, pô, a gente não pode pensar como o mundo. Cara, o mundo não é a boate que está lá tocando várias músicas. O mundo não é o prostíbulo. O mundo são as pessoas que estão nesses lugares. O mundo são pessoas, é gente. A boate é considerada o mundo porque está cheio de gente com pecado naquele lugar e que não quer mudar de vida. O prostíbulo é mundo porque está cheio de pessoas lá que estão vivendo em pecado e não querem mudar a vida. O mundo são pessoas, não são os lugares. Porque o mundo é feito de gente, de pessoas. Só que as pessoas, enquanto elas não são regeneradas por Jesus, elas são pecadoras, por isso elas são contrárias à vontade de Deus. Por isso a gente não pode pensar como o mundo. Por isso a gente não pode tomar a forma do mundo. Tudo que as pessoas sem Jesus pensam é egoísta, é torto, é maldoso, é incorreto, é invejoso. Até as coisas que às vezes parecem ser boas para os nossos olhos. E a gente fala, pô, fulano é tão legal, só faltava ser cristão, só faltava conhecer Jesus. Cara, então faltava tudo. Então faltava tudo. A Bíblia diz que qualquer ato de bondade
se não for para a glória de Jesus, isso é como um trapo de imundícia. Na verdade, é um trapo de coisa suja que a mulher faz todo mês. É isso que está querendo dizer naquele texto. O mundo pensa como um mundo, de forma pecaminosa, distante de Deus. E isso independe dos hábitos sociais, da cultura que eles estão inseridos. O pecado não é botar argola para achar que isso é bonito, nem fazer uma tatuagem, nem nada. O pecado está dentro do coração do homem. E aí, entendendo isso, Paulo fala, cara, não pensem como eles, como o mundo, transformem a sua mente. Vocês querem experimentar a vontade boa de Deus? Muda a sua forma de pensar. Começa a pensar como Deus pensa. E eu queria falar um pouco sobre essa questão da vontade de Deus. Cara, a vontade de Deus tem a ver com um pensamento totalmente insondável. O que é insondável? É que não pode ser examinado, não pode ser sondado por qualquer ser humano comum. É uma vontade que é muito difícil de explicar, de se entender a razão, porque Deus pensa como Deus. Só que é um pensamento cheio de amor e cheio de bondade. Tanto que Paulo, no momento de exultação, Paulo está lá, como eu falei para vocês, né, do contexto da carta aos Romanos, ele está lá expondo um monte de coisa para os romanos, falando um monte de coisa em termos de doutrina e tal, e de repente ele para tudo no momento de exultação. E aí, nos versículos anteriores a esse texto que a gente leu, no Romanos 11, 33 e 34, ele fala, ó, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Inescrutável é incompreensível, impenetrável. São os caminhos de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Cara, a linha de raciocínio de Paulo aqui é assim, cara, primeiro ele fala a forma como a gente deve viver. Cara, ó, você tem que se oferecer para Deus. Seu sacrifício tem que ser a sua própria vida. Agora, ele mostra como a gente faz isso de forma bem sucedida. Para você conseguir isso, se sacrificar, se entregar para Deus, transforma a sua forma de pensar. Não constrói o seu raciocínio baseado nas coisas que a maioria das pessoas que estão cheias de pecado, que estão vivendo no pecado, constroem. Começa a construir seus pensamentos da forma como Deus constrói. Elas estão cheias de pecado, estão emburrecidas pelo pecado. Pense como Deus pensaria. É assim que Paulo está falando para a gente. Se você fizer isso, você vai conseguir experimentar e provar que a vontade de Deus é boa. E não só isso, mas ela também é agradável. E não só isso, ela também é perfeita. E isso é muito legal, sabe por quê? Paulo não diz que a vontade de Deus é só boa. Tem coisa que é boa, mas tem falha, tipo Nutella. Pô, Nutella é bom pra caramba, eu adoro Nutella. Mas, meu irmão, come Nutella pra caramba. Come, tipo, 5 potes de Nutella um atrás do outro. Bro. Sinistro, meu irmão. Vai dar um piripaque sinistro em você. Cara, em qualquer campo que você pode pensar, a vontade de Deus não vai ter uma falha. E ela também não é só agradável. Tipo, tem coisas que são agradáveis e podem não ser boas. Tipo, McDonald's, brother. Cara, eu amo o McDonald's, mas, meu irmão, faz um mal danado, cara. Tipo, aumenta teu colesterol, tipo, engorda. Cara, a vontade de Deus é a única coisa que, se você analisar por qualquer ângulo, sempre vai ser boa, sempre vai ser agradável, sempre vai ser perfeita. Se a gente conseguir pensar como Deus pensa, a gente vai conseguir entender que a vontade dele para nossa vida é boa, é agradável, é perfeita. Cara, a gente tem que entender que a forma de Deus pensar é totalmente diferente do mundo. O mundo vai falar pra gente que é legal agora o casamento homossexual. Cara, Deus não pensa assim. Você consegue imaginar Jesus aqui botando a carinha dele colorida no Face? Tá ligado? O mundo vai falar que fazer sexo de qualquer maneira, pô, tranquilo, não tem padrão, brother. Se tiver com vontade, vai pra cama com tua namorada. Cara, Deus não pensa assim. O mundo acha que a Bíblia tá um pouco ultrapassada. Deus não pensa assim. Mas a vontade de Deus continua sendo boa e continua sendo agradável, continua sendo perfeita. E isso tudo simultaneamente, junto. Ela não é só boa, nem só agradável, nem só perfeita, ela é tudo isso junto. Agora, a gente só vai conseguir entender a dimensão disso quando a gente pensar como Deus pensa. Ou então, se a gente não conseguir pensar como Deus pensa, a gente só precisa obedecer. E a gente vai ficar feliz por estar obedecendo. Isso é certo. Isso é certo. Agora, olha um texto de Isaías. Isaías 55, versículo 8. Abre sua Bíblia aí. Isaías 55, versículo 8, que eu quero ler com vocês. Isaías 55, 8. Posso ler? Isso é Deus falando.
pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe aquelas vezes que a gente fala, Deus não faria uma coisa dessa? Ou então, cara, eu não consigo imaginar que Deus faria isso. Pô, Deus é tão bom, como que Ele faz uma coisa dessa? Você já pensou que talvez esse tipo de afirmação é tentar submeter alguma ação de Deus à nossa própria razão? Como se a nossa mente pudesse comportar algo que é tão maior que o nosso raciocínio. Deus aqui está falando, cara, assim como o céu é muito mais alto do que a terra, do que o chão que a gente está pisando, o meu pensamento é muito maior do que o pensamento de vocês. É muito. O meu pensamento está aqui, o de vocês está aqui. Os meus caminhos estão aqui, os de vocês estão aqui. A gente não pode achar que Deus é isso ou aquilo. Cara, isso é uma loucura a gente falar uma coisa dessa. Diante desse texto aqui, do que o próprio Deus fala dele mesmo. Você já parou para pensar que talvez o senso de justiça de Deus seja muito mais evoluído do que o nosso? Para a gente falar, cara, se Deus fizer isso, Deus não é justo. Ou que a graça dele talvez seja muito acima do nosso entendimento e a gente nunca realmente vai entender a graça dele. Para falar, não, mas a graça dele, deixa eu fazer isso ou aquilo. A gente tem que tomar cuidado com algumas afirmações que a gente faz de Deus, como se a gente pudesse falar o que Deus pode ou não fazer. Sabe, quando a gente vê algumas injustiças acontecendo no mundo, a morte de alguma pessoa que a gente ama, ou quando a gente se sente sozinho, ou quando tudo parece que dá errado, eu fiz tudo tão certinho, por que isso aconteceu comigo, Deus? Cara, tem coisas que não fazem o menor sentido para a nossa vida. Às vezes os pensamentos de Deus são muito estranhos mesmo, assim. Não dá para entender por que Deus está fazendo isso. Cara, mas eu posso te dar um monte de exemplo que também não faz o menor sentido. Olha a vida de Jó. Eu estou fazendo a minha devocional, né? A leitura bíblica anual. Eu estou totalmente diferente de, minha leitura anual está durando já quase quadrianual. Já vai quase quarto ano que eu estou na leitura anual. Mas, cara, eu estou lendo agora a vida de Jó. Cara, muito bizarro o que aconteceu com a vida de Jó, cara. Do nada ele perde tudo. Tudo. E ele era um cara que a Bíblia fala que era totalmente íntegro. Coração temente a Deus, Deus amava ele. Isso faz sentido para você? Ele perder tudo? Ou, olha a vida do Zack Smith, um cara que eu falei aqui um tempo atrás também, e a gente já viu uns vídeos dele aqui. O cara morreu de câncer com 33 anos, amava Jesus, deixou uma mulher e 3 filhinhos. Isso faz sentido para você? Ou a vida de Estevão, o discípulo lá, que é contado em Atos, a Bíblia fala que ele era um cara cheio do Espírito Santo. O cara foi apedrejado, morreu apedrejado. Viu os céus abertos diante dele e ainda pediu perdão pela vida de quem estava apedrejando ele, para Deus perdoar, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Essas coisas fazem sentido para vocês? Para mim elas não fazem o menor sentido. Agora, se essas coisas aconteceram com essas pessoas e você acha que Deus é bom porque você está passando por um momento bom na vida, cara, por que quando uma coisa ruim acontece com a gente tende a duvidar da bondade de Deus? A gente tende a questionar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Isso parece um pouco egoísta da nossa parte, mas a gente precisa entender que existem propósitos que vão muito além do que a gente pensa ou pode querer para a nossa vida, cara. A nossa vida aqui é muito curta, só que o propósito de Deus atravessa gerações. Atravessa gerações. O propósito de Deus vem desde a criação. E a gente só faz parte disso aqui, de toda a história. E Deus, de repente, está querendo fazer toda uma história. E sua vida só faz parte disso aqui. Já parou para pensar nisso? Aí eu vou um pouco mais além. Cara, olha para a cruz. Ela faz sentido para você? Sério, às vezes a gente se acostuma com algumas coisas assim da vida cristã e a gente vive como, cara, se a gente não entendesse o que é isso de verdade. Cara, a cruz, ela não faz o menor sentido. Jesus era perfeito. Jesus não tinha nenhum pecado. Jesus era maravilhoso. Ele se entregou
para que eu e você estivéssemos aqui hoje, tivéssemos salvação, pudéssemos adorar o nosso Deus, o Deus que a gente tem, pudéssemos entender o que é a vida com Ele, pudéssemos entender o que é um amor de verdade, porque Deus ama a gente com esse amor. Cara, as coerências de Deus, elas muitas vezes são coerentes pra gente, e muitas coerências de Deus são incoerentes pra gente, e isso não muda o fato dele continuar sendo bom e sendo perfeito. Isso não muda o fato da vontade dele continuar sendo boa e sendo perfeita para a nossa vida. Os pensamentos de Deus, como ele mesmo falou e se revelou para o homem, são muito mais altos do que os nossos. E a gente precisa buscar humildade diante dele, deixar o nosso orgulho, deixar muitas vezes um coração machucado por uma coisa que aconteceu com a gente, deixar um coração magoado de lado para viver os pensamentos dele. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Porque é fácil a gente falar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas às vezes ela não parece. Às vezes ela é muito estranha. Cara, mas tem uma boa notícia. A gente pode experimentar e provar uma vontade que do início ao fim é boa e é agradável e é perfeita. Não que ele vai começar a fazer coisas diferentes por mim e por você, que vão ser boas e agradáveis, mas quando a gente buscar de verdade, pensar como Deus pensa, quando a gente transformar a nossa mente, renovar a nossa mente, a gente vai entender que aquilo é bom, porque é bom para Ele. É assim, é isso que o texto está querendo dizer. E se você esquecer tudo que eu falei essa noite aqui, só lembra disso. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, porque ela sempre vai ser boa, agradável e perfeita para Ele. E a gente só faz parte dessa história, a gente não é o ator principal dessa história. Cara, tem coisa que a gente nunca vai entender, que acontece com a nossa vida. Mas eu queria falar para você, lembra da cruz. A cruz não faz o menor sentido, foi a coisa mais sem sentido, mas foi isso que trouxe sentido para a nossa vida, para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia me garante que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Só que ela é boa, agradável e perfeita, independente do que aconteça. E ela é melhor do que Nutella, e Mac, e Coca. A vontade de Deus é muito boa. E aí, quais são as aplicações para a nossa vida? Diante de tudo isso que eu falei aqui, do que o texto traz para a gente. Cara, uma aplicação que é óbvia. A gente precisa se entregar por inteiro, de corpo e de mente. Jesus fala sobre o que é o maior mandamento. Lá em Marcos 12, versículo 30. O maior mandamento é esse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Jesus fala que fazer isso é o mais importante de todos os sacrifícios e ofertas. Cara, a gente precisa se entregar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de toda a mente. É pra gente se mexer mesmo. Se a nossa vida cristã está confortável demais, tem alguma coisa errada. A gente precisa rever. Eu tenho revisto muita coisa na minha. Muita coisa mesmo. Eu tenho vivido assim muito incomodado pela forma como eu tenho vivido. Eu tenho me sentido muito acomodado assim. E a Bíblia fala, cara, a gente precisa se entregar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força. Precisa entregar com o corpo também. Não é só decorar alguns versículos bíblicos, fazer algumas coisas que eu acho que são corretas. Cara, amar dessa forma, que como Jesus está falando, exige sacrifício da nossa própria vida. Não de alguma coisa que não custe nada pra gente. E sacrifício é sacrifício. Sacrifício é, cara, eu acordar cedo, se precisarem de mim. Isso pra mim é difícil pra caramba. Acordar cedo. Cara, eu deixar de ter 10 casacos no meu armário, se o cara pobre ali na rua tá sem nenhum, passando frio. Sacrifício é eu dar um dinheiro que eu tenho, talvez o único dinheiro que eu tenha, se ele não for necessário para o reino, para que ele passe a ser necessário para o reino. Sacrifício é eu me humilhar diante das pessoas para que elas percebam que existe um amor que pode tomar conta do coração delas e pode mudar a vida delas. Cara, se humilhar é muito difícil. Muito difícil. Você humilhar a própria vida. Você falar, cara, mas por que eu vou fazer isso de novo? Fulano está lá, não faz nada. Fulano não fez nada. Por que eu vou fazer de novo? Se humilhar às vezes é muito difícil, mas é um sacrifício. E a Bíblia ensina a gente a fazer isso. Vir aqui ajudar na igreja é instituição aqui, tem um monte de coisa que precisa ser feita. Cara, quando precisarem de mim, sacrifício é isso. E quando não precisarem de mim, também. Sacrifício é isso, é a gente ajudar em todo tempo. É servir quando não tem a menor vontade de servir.
Sacrifício. Isso a gente se entregar de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de toda a mente. Segunda aplicação que a gente pode trazer para a nossa vida, a gente precisa buscar com todo o coração pensar igual a Deus, ou pelo menos tentar transformar a nossa mente. Por isso a gente precisa ser humilde, entender o que de fato Deus quer de mim. Em Salmos 25, versículo 9, fala uma coisa muito legal. Fala como Deus ensina os caminhos dele aos humildes. É uma dica, a gente precisa se humilhar um pouco diante de Deus para saber realmente o que Ele quer, porque às vezes é difícil, a gente fala, não Deus, isso eu não vou fazer, isso é difícil demais. A gente precisa aprender a ser humilde, entender o que Deus quer da nossa vida. Jesus foi humilde, Ele não foi humilde. Eu falei sobre isso aqui, e Ele não se humilhou por ter vivido uma vida pobre, nem por ter morrido numa cruz, uma morte humilhante naquela época. Ele se humilhou quando Ele se tornou humano. A maior humilhação de Deus foi Ele ter virado um de nós, cara. Jesus é Deus. Ele vivia em glória, Ele vivia com o Pai e com o Espírito Santo, a perfeição, uma plenitude que a gente não consegue nem imaginar o que seja. E de repente Ele largou tudo e virou humano. É como se eu e você tivéssemos o poder de olhar uma criatura e se transformar naquela coisa. Tipo, a gente virasse uma formiga. Tipo, isso é meio humilhante, tá ligado? Isso que Jesus fez por nós. A gente precisa entender isso, cara. E a gente não pode se entregar ao que o mundo dita pra gente como correto. Às vezes a cultura que a gente está inserido, ela não pode moldar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Tem coisas que precisam ser inegociáveis para sempre. E a gente precisa ir para a Bíblia. Cara, vamos para a Bíblia, meu irmão. Tem muita coisa que está revelada lá. Se está na dúvida, começa a ler a tua Bíblia. Vamos ler mais a Bíblia. A gente precisa ler, entender o que Deus quer. A gente não pode ter o nosso senso de justiça e achar que é assim que Deus pensa. A gente tem que entender o que Deus já revelou sobre Ele, o que Ele pensa. A gente precisa ler a Bíblia, sugar a Bíblia ao máximo, sobre qualquer tipo de assunto que a gente viva. E aí, a gente fazendo assim, a gente vai conseguir experimentar e comprovar a vontade de Deus como boa, como agradável, como perfeita. Cara, se falarem que pornografia é tranquilo, afinal, a gente tem que se libertar sexualmente, não tem o menor problema. Cara, tem problema. A Bíblia fala contra isso. Tá errado. Se falar que você transar com tua namorada é maneiro, não é, a Bíblia fala contra isso. Você não está pensando como Deus pensa, você está pensando como o mundo pensa. É sutil essa questão de não se amoldem ao padrão desse mundo, mas na prática é isso aqui. O mundo está falando toda hora, cara, faz isso aqui. E a gente está falando, não se amoldem ao padrão do mundo. O padrão do mundo é esse aqui. E cada hora vai mudar, porque a cultura vai se transformando, cada hora vão achar que uma coisa é certa, uma coisa é legal, uma coisa... Meu irmão, tem coisas que são inegociáveis para a Bíblia. Isso é não se amoldar aos padrões desse mundo. E a vontade de Deus vai continuar sendo boa, agradável, perfeita, se a gente entender isso de verdade e começar a viver isso no nosso coração. E Deus não vai agir diferente se a gente fizer aquilo que a gente acha que é o correto. Mas a gente vai entender o que Ele está querendo para a nossa vida. Cara, mesmo que a gente não entenda, a gente precisa obedecer. Ou mesmo que seja difícil, a gente se alegre nessa obediência, a gente precisa viver assim, a gente vai de fato se alegrar na obediência que a gente presta ao nosso Deus. São essas aplicações, a gente precisa se entregar com toda a nossa vida, a gente precisa começar a transformar a nossa mente. E eu queria concluir dizendo, cara, vale a pena se entregar, vale a pena se entregar totalmente para Deus, para Jesus, viver uma vida diante da presença dEle. E a gente pode estar em qualquer cultura, no mundo, cara, nada vai poder ditar a forma como eu tenho que pensar. Eu posso viver bem descolado, ser um cara maneiro, cool, ser um cara, legal, que a galera se amarra. Mas, cara, eu não posso nunca abrir mão da minha entrega ao meu Jesus. Não posso nunca abrir mão da forma de pensar cristã. A gente precisa viver sempre para o agrado desse Deus. Se a gente pensa assim, se a gente quer isso para a nossa vida. Esse tem que ser o nosso maior valor. Amém? Vamos orar? Baixa a sua cabeça aí. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado por quem você é, pelo Deus maravilhoso que você é para a nossa vida, Senhor. É tão bom, Senhor, a gente poder ler a Bíblia e tentar trazer para a nossa vida, Senhor, mas ao mesmo tempo é muito difícil, Pai. Você já deixou claro muitas coisas que você gostaria de ver a gente praticando, vivendo, Senhor, mas a gente tem uma natureza que às vezes atrapalha tanto a gente nessa caminhada, Senhor.
Ah, Jesus, ajuda a gente a conseguir viver cheio da sua presença, para que a gente consiga não ter prazer no pecado a cada dia, para que a gente consiga todos os dias te buscar com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, entregando o nosso corpo, entregando a nossa mentalidade para você, Senhor, para que a nossa vida possa sempre agradar o seu coração. A gente quer viver assim, a gente sabe que essa é a melhor forma de viver. Além de tudo, Senhor, essa vida é tão pequena, então não deixe a gente perder tempo, Senhor. Não deixe a gente achar que coisas pequenas vão fazer diferença. A gente vai viver uma eternidade do seu lado, Senhor. Então ajuda a gente a se entregar aqui, enquanto a gente pode, enquanto tem tempo, Senhor. Ajuda para que o nosso coração seja só seu e seja para sempre, e que a nossa vida possa brilhar por onde a gente for, cheia da presença de Jesus. Por favor, Pai, muitas pessoas ainda precisam te conhecer. Usa a nossa vida, que a nossa entrega seja uma entrega total, Senhor. Seja uma entrega por inteiro, para que o seu nome seja adorado, para que o seu nome seja espalhado, para que o seu evangelho possa ser pregado, Pai, por todos os povos, Senhor, possa chegar a todas as nações. Usa a nossa vida dessa forma, Senhor. A gente quer viver diante da sua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados e mais uma vez traz a gente para perto de você, que a gente seja apaixonado pela sua palavra, pela Bíblia, e que a gente ame você com todo o coração, Pai, no nome de Jesus, amém.